Paz de Cristo, Diego. Olá, paz de Cristo, irmã Tamires. Vamos falar um pouquinho hoje, usando essa revistinha aqui dos jovens, lições bíblicas da EBD, da CPAD, lições bíblicas dos jovens, seguidores de Cristo, testemunhando numa sociedade em ruínas. Uma excelente lição hoje que nós estaremos trazendo não só para os jovens, mas para todos que estão acompanhando mídias sociais e que trabalham, através delas, Tamires. Isso, o tema da lição 11 é sabedoria divina para interagir com os meios de comunicação. Bom, e o nosso texto, não podia deixar de ser bíblico, Tamires? Está em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 11, que nos diz: E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Isso, é só com sabedoria e discernimento, Diego, que o servo de Deus é capaz de interagir adequadamente com os meios de comunicação. É verdade, Tamires. E aqui no livro de Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 1 a 14, no versículo 1 nos diz: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E lá no versículo 9, do mesmo capítulo 5 de Efésios, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, a justiça e a verdade. E nós temos como base de introdução, em termos bíblicos, a sabedoria não significa o conhecimento adquirido ou inteligência para resolver equações matemáticas. Ela está relacionada com discernimento e habilidades para tornar boas decisões. O princípio da vida é sábia e o temor ao Senhor. Lá você pode estar encontrando no livro de Provérbios, capítulo de número 9, versículo de número 10. Os crentes são convidados a buscar a sabedoria do alto, pois ela é que é pura, depois é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e que dá bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Capítulo 3 do livro de Tiago, está isso que o Diego acabou de ler, versículo 17. Essa sabedoria é essencial para a gente interagir adequadamente com os meios de comunicação. E esse é o assunto, então, da lição de hoje. A comunicação é um dom de Deus. Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Os meios de comunicação não são maléficos por natureza, mas vai depender da forma como são utilizados e dos valores que estão transmitindo. A mídia pode servir tanto para disseminar o ódio, a pornografia, a violência, como também pode fornecer notícias, cultura, entretenimento de qualidade. O problema, Tamires, está em a gente saber discernir e garimpar na mídia ímpia os perigos do falso entretenimento. Tipo, a eficácia destrutiva da mídia ímpia. A mídia ímpia, descompromissada com os valores morais, espirituais e familiares, é a eficiência em produzir programas, séries, músicas, filmes que expõem a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Você pode estar lendo lá na carta primeira escreveu João, capítulo de número 2, versículo de número 16. Transmite-se a ideia completa, naturalidade na prática da luxúria. Você também pode estar lendo na primeira carta escreveu o apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 1, do adultério. Também eles fazem esse tipo de conteúdo, Você pode estar lendo lá na segunda carta escreveu Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 14, do orgulho, segunda carta Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 18, bom, e por aí vai, várias referências, Tamires. Isso também é bebedice, o roubo, a vingança. Isso tudo exalta a mentira, a libertinagem, irresponsável e a corrupção. Isso tudo, irmã Tamires, destrói os princípios familiares, e constrói outros tipos de princípios na nossa vida que são destrutivos para a família, para cada um de nós. Isso, e é por isso que nós devemos estar em constante vigilância, não permitindo que esse tipo de conteúdo entre no nosso lar e muito menos na nossa mente. Pois é, pare e pense. A cultura, como a natureza, detesta o vazio. Apressa-se em encher o vácuo do desejo humano. Nesse processo, as pessoas podem ser seduzidas pelo aparecimento da cultura popular, que são falsificações da voz de Deus. Digo, como são tantos espectadores, quem não possui o discernimento não sabe filtrar. Então a palavra filtrar é muito importante. Quem não tem discernimento não vai conseguir filtrar isso criticamente, toda essa informação que vamos receber, e vamos acabar sendo manipulados como verdadeiras marionetes. E deixando, irmã Tamires, um ponto importante, a utilização e a estratégia da emoção e de enredos românticos, tais produções tentam convencer os espectadores
da suposta normalidade da bruxaria, da homossexualidade e das outras práticas pecaminosas. Diego, e como é que nós vamos utilizar os meios de comunicação, então, com sabedoria? Olha, irmã Tamires, na condição de filhos da luz, os crentes, aqueles que já aceitaram a Cristo, não deve comunicar com as obras infrutuosas das trevas, mas condená-las. Você pode estar achando esse texto lá no livro dos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 11, ou carta, né, como é conhecida, é carta aos Efésios. Isso implica em selecionar com cuidado, irmãos, e temor o que nós vamos assistir, os nossos programas, né? E buscando sempre ser um verdadeiro discípulo de Jesus, não tendo sua consciência cauterizada pelo pecado, assim como diz lá em 1ª carta a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 2. Então nós temos algumas chaves bem importantes aqui, ó. Com sabedoria do alto, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos ter condições de despojar da velha natureza, abandonar essa velha natureza e desenvolver hábitos saudáveis. Olha que interessante. Realização de cultos domésticos, oração e jejum são práticas essenciais para a gente controlar o desejo carnal pelo consumo da mídia. Ou seja, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nos distanciamos da influência maligna da mídia. Amém. Nos podemos valer então dessa sabedoria divina para usar a mídia em prol do reino de Deus, tanto para anunciar o evangelho, como para proporcionar cultura, educação, informação em sintonia com os valores e princípios das Escrituras, os valores de Deus. Pense, o entretenimento com discernimento é virtude do crente. Então, um ponto bem importante, realização de cultos domésticos, oração e jejum são essas práticas aí essenciais para a gente confrontar o desejo da nossa carne de consumo dessa mídia aí desenfreada. Olha, assim nós então podemos concluir o nosso tema de hoje. Se o nosso Deus é um Deus que se comunica e interage com o ser humano, e é também do seu interesse que os seus servos igualmente sejam aptos para a arte da comunicação. Desse modo, então, os meios de comunicação podem auxiliar, sim, podem auxiliar a igreja e os cristãos a realizar tal tarefa. Além de confrontar o falso entretenimento que destrói os valores familiares e morais da sociedade, podemos anunciar a palavra e educar e difundir virtudes através da mídia também. Amém. Anunciar a palavra é o propósito de todo cristão através das mídias sociais. Mas com responsabilidade. Nós aí. devemos ter responsabilidade social. Não devemos nos alimentar o nosso espiritual de qualquer coisa. Eu costumo pensar assim, trazendo uma reflexão para os ouvintes da palavra do Senhor, nesse estudo, que a mídia ela é um grande garimpo. E nesse garimpo tem muito lixo. Mas sobre esse lixo tem coisas preciosas que estão escondidas por debaixo. E cabe a mim e a você garimpar, achar essas pedras preciosas e trazer aquilo que é bom. Como diz o apóstolo Paulo, retenha o que é bom, irmã Tamires. Isso aí, passe tudo pelo filtro da palavra de Deus. Tudo filtrado pela palavra de Deus. Está na Bíblia? Amém. É útil, será bom para os meus olhos, para a minha carne e para a minha vida espiritual, principalmente. E deixando também uma referência para os irmãos ouvintes da palavra do Senhor, o livro ao qual escreveu o rei Salomão, o livro de Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 23, que diz para nós: sobretudo, guarde o seu coração, pois dele depende as fontes da vida. Deus abençoe, bons estudos. E que Deus possa falar através do Espírito Santo de Deus, através desse estudo dessa palavra. E não se esqueça, se esse conteúdo for de importância para a sua vida, foi bênção, curta, compartilhe e nos ajude a crescer em Cristo. Amém.